Sr. Deputado João Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Uma vez mais, como aconteceu há 2 semanas, fica o PCP sozinho a colocar questões ao CDS. E isto, infelizmente, demonstra que não é pela reincidência do CDS em trazer à Assembleia da República o assunto que, pelos vistos, da parte do Bloco Central, há maior interesse em relação à defesa dos interesses nacionais. Mas, Sr. Deputado Ribeiro e Castro, quero começar por saudá-lo uma vez mais por trazer este assunto à Assembleia da República, porque ele é, de facto, um assunto de grande atualidade. É um assunto de grande atualidade, não só pelos desenvolvimentos que, entretanto, se registaram com o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que já aqui citou e que referiu, como sendo um acórdão que demonstra que a previsão da criação de um tribunal ao nível comunitário para resolver estas questões das patentes não pode avançar como está previsto, e este é certamente um facto determinante que pode contribuir também para a derrota daquilo que são as intenções que estão a ser impostas por parte do Diretório de Potências da União Europeia, com prejuízo para o Estado português, e pelo menos é essa a confiança que temos de que acontecerá. Mas esta questão é uma questão também de particular atualidade, tendo em conta aquilo que é o quadro político nacional, particularmente das medidas do PEC que o governo português pretende impor. Porque no momento em que o governo português, e particularmente com o apoio da bancada do Partido Socialista, se prepara para agravar os sacrifícios impostos aos trabalhadores, aos desempregados, aos reformados, às empresas e à economia nacional, não deixa de ser estranho que numa matéria em que está em causa a defesa da economia nacional, a não capitulação perante os interesses económicos das grandes potências da União Europeia, quer PS, quer PSD, se mantenham remetidos ao silêncio, não querendo dizer uma palavra que seja em relação àquilo que devia ser a sua atitude em defesa da economia nacional. E esta é uma questão decisiva, Sr. Deputado Ribeiro e Castro, e é sobre ela que queria suscitar a sua atenção. Porque este PEC que o Governo do Partido Socialista, com aquilo que é a posição já aparentemente assumida do PSD em relação a ele, quer fazer crer é que não há outro remédio para o país senão impor sacrifícios àqueles que já hoje suportam sacrifícios dramáticos nas suas vidas para responder às dificuldades do país. E aquilo que o PCP tem dito é que tem que haver outro caminho. E esse outro caminho tem que passar pelo apoio à economia nacional, pelo apoio à produção nacional, pelo apoio à criação de riqueza no nosso país. Ora, aquilo que está em causa também com esta questão da criação da patente comunitária é exatamente o contrário. É que o governo português está a prescindir daquilo que são condições fundamentais para que a economia portuguesa se afirme no contexto da União Europeia, para que não percamos a nossa capacidade de produção nacional, para que não vejamos as nossas empresas colocadas numa situação desigual em termos de competitividade europeia. E por isso era importante que o governo português defendesse os interesses nacionais, defendesse a economia nacional, porque aí sim estaria a contribuir para resolver muitos dos problemas com que hoje estamos confrontados, mas para os quais o Partido Socialista só tem a mesma receita de sempre, que é a mesma resposta de austeridade e de sacrifícios para quem trabalha, para quem vive dos seus pequenos rendimentos. E por isso, Sr. Deputado Ribeiro e Castro, a questão que queria colocar tem uma dupla dimensão. Por um lado, é uma questão de saber se o CDS concorda ou não com esta perspectiva que o PCP tem, de que também neste âmbito o governo português tem que defender o interesse nacional e contrariar esta perspectiva de criação do sistema de patente unitária no âmbito da União Europeia, que prejudica a nossa economia nacional e que é particularmente relevante num momento de dificuldades. Mas queria também colocar-lhe uma questão mais concreta que tem que ver com um projeto de resolução que o PCP amanhã mesmo apresentará nesta Assembleia da República para que Portugal saia deste processo de cooperação reforçada que está a ser imposto na União Europeia, para, ultrapassando as regras de funcionamento minimamente democráticas da União Europeia, impor a Estados, como é o caso do Estado português, regras que só interessam às grandes potências europeias e, portanto, saber se da parte do CDS acompanharão ou não esta intenção do PCP de que o governo português saia do processo de cooperação reforçada e garanta uma defesa adequada dos interesses nacionais, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista da defesa da língua, que é imprescindível fazer do ponto de vista científico e tecnológico.